Oi, pessoal, bom dia, boa tarde para todas as pessoas que estão chegando aqui na nossa live. Terceira vez que a gente vem conversar sobre algum ponto, algum tema importante para a nossa cidade de Belo Horizonte. E hoje eu estou aqui, vocês podem ver que eu estou numa praça, eu estou no bairro São Geraldo, aqui na região leste de BH, exatamente na pracinha do santuário aqui do São Geraldo, que é uma obra do OP, é o tema que a gente vai conversar hoje, que é o orçamento participativo. Nosso querido OP, uma marca tão importante dos nossos governos petistas aqui em Belo Horizonte, mas também em várias outras cidades do Brasil. E essa pracinha aqui do bairro São Geraldo, do Santuário de São Geraldo, ela é uma obra do OP de 2009 e 2010, né, da rodada de 2009 e 2010. O São Geraldo que tem 11 obras do OP, uma delas é o Centro Cultural, que foi uma obra da rodada de 2005 e 2006, também um equipamento público muito importante. Dos 17 centros culturais que BH tem, um é aqui do São Geraldo. E queria mencionar, né, que uma pessoa importante aqui para a nossa região, referência também dos movimentos de esquerda, é o Padre Cássio, né, que esteve aqui no Santuário de São Geraldo um tempo. Então, deixar um abraço para Padre Cássio. Pessoal, esse tema do OP é um tema que a gente quer tratar com muita atenção, de fato mergulhar nele nos próximos anos aqui no nosso mandato, né, para rediscutir, para atualizar, para fomentar, fortalecer a iniciativa do orçamento participativo, que é, como, né, nós sabemos, uma marca dos nossos governos e que foi uma política urbana criada, né, pelo PT, com referência sobretudo em Belo Horizonte, Porto Alegre, mas em diversos outros municípios. Se tornou conhecida internacionalmente, com referência da ONU e outros organismos internacionais, que ela parte de um pressuposto muito simples, né? Que é convidar as pessoas, é colocar as pessoas para opinar na divisão, na distribuição do orçamento público e acompanhar as obras e a destinação desse orçamento, né? Então isso é muito simples, mas isso não é fácil de fazer e, na verdade, a gente está falando de distribuição de poder, né? Então é por isso que estava ali na ideia da inversão de prioridades que o governo do Patrus iniciou lá em 92, e que garantiu, né, investimento em infraestrutura, habitação, cultura, urbanização das periferias, das vilas e favelas de BH, e que desde 1993 já concluiu mais de 1.400 obras aqui na cidade de Belo Horizonte, né, promovendo, portanto, a participação popular, o controle social, e é uma inovação, né, que a gente está muito empenhado, porque ela é extremamente atual e a gente quer que o nosso mandato esteja à disposição para fortalecer o OP na cidade, né? Mas qual que é a situação do OP hoje em Belo Horizonte, né? Sabemos que os governos do PT, Patrus, Célio Pimentel, realizaram muitas obras do OP, contribuíram para criar uma cultura política de participação a partir do orçamento participativo, mas o OP ele foi se descaracterizando ao longo do tempo, principalmente pela falta de investimento. Até que ele foi, de fato, descontinuado por 8 anos, né? Ficou 8 anos paralisado, digamos assim, morto por inanição, né? E ele foi retomado agora em 2024, que é uma questão que a gente precisa celebrar muito, né? A volta do OP. E tem um orçamento que a Prefeitura destinou lá em 2024 de 108 milhões de reais para a realização de 69 obras, sobretudo em vilas, favelas, ocupações de Belo Horizonte, 69 obras que já haviam sido escolhidas, né, em rodadas anteriores do OP, para atender justamente essas regiões mais periféricas da cidade, né, com o apoio aí da Urbel. Mas o que a gente quer comemorar, além da realização... Estão ouvindo aqui o sino, né, gente? Aqui do Santuário de São Geraldo, meio-dia. O que a gente quer comemorar, além da volta do OP em 2024, foi também uma emenda à Lei Orgânica da Cidade, né, que é a nossa lei maior, que equivale à nossa Constituição Federal, que coloca o orçamento participativo como uma obrigação do município, né, ou seja, está formalizando a existência do OP em Belo Horizonte. E isso é muito importante, porque a gente vive num contexto que a gente tem as famosas obras de passivo do orçamento participativo, obras que não foram realizadas por falta de investimento, mas também por questões técnicas que tem às vezes a ver com
um terreno com outras autorizações para a realização dessas obras. E agora não, agora o OP está inserido, né, no orçamento, é uma obrigação da prefeitura realizar as obras, realizar as rodadas do OP e, mais do que as obras, realizar o processo do orçamento participativo, né, da discussão participativa do nosso orçamento municipal. Então o cenário, né, após esses 8 anos de paralisação do OP, em 2016, né, quando o Calil estava na prefeitura, a gente soube que havia um passivo de 450 obras que haviam sido votadas, que haviam sido demandadas, votadas, aprovadas pela população, mas que não foram realizadas, né? E a gestão Calil, ela então paralisou as rodadas do OP, no sentido de não abrir novas rodadas para recepção de demandas, e se comprometeu com o cumprimento dessas 450 obras de passivo, o que não se concretizou, né? Os investimentos continuaram muito baixos, as obras acabaram não sendo realizadas. Fato é que a gente ainda tem um passivo do OP muito grande. Mas essa emenda à lei orgânica, né, que foi aprovada primeiro em 2022, com a destinação de 0,2% da receita corrente líquida municipal para as obras do OP, foi uma grande conquista. E uma conquista ainda maior, porque no final do ano passado, a Câmara dos Vereadores aprovou um aumento, então de 0,2%, hoje 1% da receita líquida do orçamento de Belo Horizonte vai para o orçamento participativo. Então o OP, ele tem agora uma oportunidade, a gente está falando em torno de 200 milhões de reais por ano, né, que caracterizam esse 1% da receita corrente líquida do nosso orçamento. E como o OP faz rodadas anuais, a gente está falando em torno de 400 milhões de reais para retomar essas obras, né, para dar conta desse passivo, mas também para abrir novas rodadas, inserindo novas demandas de obras, de equipamentos, de processos que a gente quer iniciar na cidade, né? Isso foi muito, muito importante. E quais seriam então, né, pessoal, assim, os próximos passos de mobilização em relação ao orçamento participativo no ponto que ele se encontra hoje? Bom, a gente vai acompanhar a execução dessas 69 novas obras que foram já dessas rodadas recentes do OP e de 137 obras pendentes, né? O nosso mandato vai acompanhar isso muito de perto. Vamos também fiscalizar as reuniões das conforças, né, que são as comissões de fiscalização das obras do OP, formadas por cidadãos dos seus bairros que vão, junto com a prefeitura, acompanhar a execução das obras, né? E nós vamos continuar defendendo a ampliação do orçamento participativo, a qualificação desse processo, que é fundamental, né? E como eu já vou passar para as perguntas que a gente recebeu, a gente vai também incentivar para que o OP cada vez mais esteja sintonizado com os problemas contemporâneos, com os problemas atuais da nossa cidade. E aí eu estou falando de mudanças climáticas, estou falando de emprego, de renda, de políticas de cuidado, que a gente discutiu muito na campanha e é uma das prioridades do nosso mandato. Então, eu queria agora, depois de fazer essa introdução, né, para a gente saber em que pé que a gente está, falando de OP, que foi retomado depois de 8 anos, queria trazer uma pergunta que a gente recebeu da Elisa, né? Elisa Borges, que é uma moradora aqui da região Centro-Sul, perguntou se o OP vai contemplar verba para parques na Regional Centro-Sul e como que ela poderia fazer para votar, para participar do OP, né? Elisa, muito obrigada, né, pela sua pergunta. Acho que essa é uma questão importante, falar de parques, né, falar de equipamentos verdes na nossa cidade, falar de praças. O que eu queria, né, dizer é que assim, as obras que vão ser realizadas agora, né, elas vão ser exclusivamente em vilas, favelas, ocupações, periferias da nossa cidade. E dessas 69 obras, são 8 que vão estar na Regional Centro-Sul. Uma delas, inclusive, na Vila Acabamundo, que fica ali no Sion, né? E a gente vai ter uma obra lá, né? Que eu sei que é uma região que você conhece. Então, a Centro-Sul vai ser contemplada com essas 8 obras do OP nesse momento. E é muito importante, de fato, que a gente participe. Agora, como participar? Online, presencial? Então, uma informação importante. Na edição do ano passado, né, OP 2024-2025, as rodadas e o voto, eles ocorreram de forma presencial.
né, as rodadas de apresentação, de discussão com as associações de bairro, com os cidadãos, enfim, todo mundo que queria participar. As rodadas eram regionais e eram abertas e elas contavam, né, elas exigiam a presença física de todas as pessoas. O que era online, então? O que era online era a recepção das demandas, né? Qualquer cidadão poderia mandar para a prefeitura de forma online uma sugestão de obra, uma sugestão de investimento do OP na cidade. Mas a votação e a discussão eram presenciais e aí eu queria te convidar, né, para participar sempre que possível desses processos que são muito ricos. Né? O Patrus sempre me contava algo muito interessante quando ele era prefeito e estava lá à frente das rodadas do OP. Ele foi um prefeito muito presente em todas as rodadas, né? A importância das comunidades estarem ali ouvindo umas às outras, porque às vezes chegavam com uma questão, chegavam com uma demanda, mas diante de uma discussão com outra comunidade, viam que aquela outra, né, precisava mais e ali era feito um diálogo para entender quais eram as principais prioridades do OP naquele momento. Então acho que a participação presencial ela é fundamental para a gente criar empatia, para a gente poder trocar, né, com os outros moradores da nossa cidade. O Romário Martins também fez uma pergunta muito boa, né, Romário? Quero agradecer aqui sua pergunta, falando sobre isso que é o passivo do OP. Né? Ele falou que já tem obras aprovadas há anos, mas que não foram executadas, e querendo saber se finalmente elas seriam aprovadas e contempladas nessa rodada atual do OP. Romário, essa questão do passivo é grande, né? Em 2016 o passivo era de 450 obras, hoje a gente ainda tem 133 obras pendentes, além dessas 69 obras que vão ser realizadas agora, que já foram validadas, que já foram discutidas com a população, né? E a grande novidade é a emenda da lei orgânica que eu mencionei, né? Que agora a gente tem um carimbo no orçamento municipal que obrigatoriamente destina 1% da nossa receita corrente líquida para o OP. E é uma grande oportunidade, então, da gente pressionar e acompanhar a prefeitura para que essas obras do passivo sejam tiradas do papel, construídas e colocadas a serviço da população. Né? A gente está falando, então, de mais ou menos 130 obras na cidade e eu queria te convidar, né, para, junto com o nosso mandato, a gente acompanhar e dialogar com a prefeitura para não deixar nenhuma dessas 130 obras para trás. Né? A Michele também perguntou sobre a questão dos se há, né, valores pré-definidos para o enfrentamento das mudanças climáticas. Estamos entrando agora em fevereiro, fechando o mês de janeiro, que foi um mês complicado, como sempre né, um mês de muitas enchentes, um mês de deslizamentos, um mês de perdas patrimoniais e até, né, pessoas que ficam sem casa nesse contexto das chuvas, né, e da nossa incapacidade de lidar com o excesso de chuvas na cidade. Então, falar de crise climática e nos perguntar, né, em que medida o OP está preparado para lidar com as consequências da crise climática, Michele, acho que é uma questão fundamental. A gente quer, inclusive, elaborar melhor, te convido para fazer isso com a gente. Né? Mas se a gente for pensar bem, essas obras, né, essas 69 obras que vão ser realizadas em vilas, favelas, periferias, conjuntos e ocupações de BH, eles estão sim contribuindo para o enfrentamento da crise climática, né? Porque exatamente são essas as regiões que mais sofrem com excesso de chuvas, com outras questões relacionadas à crise climática. Então, a presença do poder público, né, da urbanização, de obras que vão estar ali apoiando essas regiões periféricas da cidade, é sim uma forma de fazer esse enfrentamento. Mas de fato não tem esse carimbo, né? De fato não tem um pensamento direcionado para tratar a questão da crise climática, e essa é uma coisa que a gente pretende propor, né? Um OP que possa olhar para a crise climática, um OP que possa falar de cuidado, né? Nós sabemos, a gente falou muito de cuidado na campanha do ano passado, e a Argentina tem um exemplo muito interessante, que é uma parte do orçamento direcionada para as infraestruturas de cuidado. Essencialmente, o que seria isso? Creche, centros POP, acolhimento de idosos, enfim, equipamentos que vão dar conta, né, dos públicos do cuidado, que são as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência, as cuidadoras. Né? Então, a gente poder ter esse carimbo no OP vai ser importante para a gente também mensurar como que a prefeitura está ou não, né, contribuindo para o enfrentamento da crise climática. E aí, Michele, eu queria te falar de uma obra específica, né, que vai ser retomada agora, que vai ser tirada do papel com essa nova rodada do OP,
que fica lá na região norte, que vai ser o plano urbanístico da ocupação Esperança, né, ali na região do Isidora, que é uma região de uma ocupação de muitas famílias que moram ali, mas que também é uma área verde importante, onde a gente tem córregos, onde a gente tem, né, parte da nossa segurança hídrica da cidade, e o OP vai financiar a realização desse plano urbanístico, realizado junto com a comunidade, que eu acho que isso é o mais importante, e o nosso mandato também vai acompanhar isso. E aí, por fim, eu queria comentar uma pergunta que a gente recebeu do Camurça, né, do Rodrigo Camurça, meu amigo de muito tempo, Juiz de Fora, juventude do PT, que andou lá pelo Ceará, né, Camurça? Você trazendo uma questão fundamental, que é um pouco conceitual, mas né, assim, na prática, como que o OP pode equilibrar a questão da participação popular e a viabilidade financeira das obras? Aqui eu acho que é um dos aspectos que a gente pode mais destacar, né, a nossa diferença entre governos de esquerda com outros governos que tem por aí. Realizar o orçamento participativo, né, viabilizar que a população possa participar das definições do orçamento público, isso quer dizer que o orçamento, né, que o poder público ele precisa se adequar, ou melhor, ele precisa servir a população, né? E aí tem todo um processo pedagógico e também uma questão que Patrus sempre mencionou muito em relação ao OP, né? Que a gente precisa conhecer o orçamento público, que ele também precisa se abrir mais para as necessidades das pessoas, para a necessidade das comunidades, né? Então pensar não é como, né, o OP pode equilibrar a participação popular e a viabilidade financeira, mas ele tem que viabilizar, né? E é de que forma que ele vai fazer isso. Acho que essa é uma questão fundamental, é um princípio, né? Para a gente realizar um OP, a gente tem que convidar as pessoas, a gente tem que abrir os números do orçamento, a gente tem que trazer transparência. E aí eu já queria falar, não sei se todo mundo conhece, Belo Horizonte, a Prefeitura de BH tem o painel do OP, né? Que é um painel online, que está lá no portal da Prefeitura, que a gente consegue acompanhar, inclusive, os mapas de onde tem as obras que já foram concluídas, as obras que ainda estão pendentes, distribuídas em várias regiões da cidade, quanto que cada obra dessa custou, né? Permite aí um acompanhamento, muita gente fala do controle social, muito fino, né? Isso também é muito importante. Não é só abrir o orçamento para que as pessoas possam dizer para onde que elas querem que vá o recurso. Mas as pessoas precisam acompanhar isso, precisam ter um retorno de para onde que isso foi, que resultado que isso gerou, para que também possa ser utilizado para a gente fazer pesquisas, né, e comprovar a grande eficácia do OP para a melhoria da qualidade de vida na cidade. Então, parte desse processo, né, tem a ver com a Conforça, que eu já falei, né, que são as comissões de fiscalização do orçamento, que o nosso mandato também acompanha e vai acompanhar cada vez mais, que é ali aquele processo de acompanhar de perto, né, de acompanhar a execução, de cobrar também a prefeitura se aquele projeto tem a ver com o que foi aprovado, se está tudo certo, mas principalmente para também que as obras sejam conhecidas pelas pessoas, né? Uma praça talvez seja mais fácil de ser conhecida, porque ela está no meio da rua, mas e um centro cultural, né, que é um equipamento fechado? Será que esse centro cultural é conhecido? Será que a população se apropria desse centro cultural? Conhece a biblioteca, sabe que pode ajudar a formar a própria programação, né? Sugerir uma programação com artistas locais, enfim, utilizar aquele espaço daquele equipamento para fazer reuniões, para fazer mobilização social, para juntar a juventude, para juntar as mulheres. Então, acho que pensar o OP, a gente não está falando só de recurso público, né, de orçamento, de números, mas principalmente de uma forma da gente melhorar a cidade, da gente fazer uma cidade para todas as pessoas. E isso, né, gente, queria fechar com isso. Isso é bem viver. A nossa proposta do bem viver, ela está muito casada com os princípios do OP e é por isso que essa é uma política que a gente vai se dedicar muito nesse ano e nos próximos 4 anos aqui no nosso mandato. Mais uma vez eu quero agradecer, né, a todas as pessoas que mandaram perguntas, a gente recebeu mais perguntas, mas selecionamos essas que tinham mais a ver aqui nesse momento. A gente quer dar continuidade, o nosso papo sobre o OP não acaba aqui, né? Então quero convidar vocês também para nos ajudarem a pensar sobre esses desafios com essa novidade tão positiva que é a gente ter agora um recurso, 1% do nosso orçamento carimbado para o OP em BH. Obrigada para todo mundo que acompanhou até aqui, desejo um bom final de semana e até mais, pessoal!